Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Coríntios capítulo 6, tá bom? E aqui o apóstolo Paulo ele vai estar falando de alguns irmãos que ficam processando outros irmãos, levando eles a tribunais para serem julgados, tá bom? Isso é uma prática comum em vários países, né? Aqui no Brasil existe também a questão de você processar outras pessoas por danos morais ou por várias outras coisas que pode acontecer, né? Por causa de um acidente, alguma coisa assim. A pessoa vai lá e processa a outra, leva a tribunal. Às vezes, né, aqui no caso do Brasil, se arrasta por anos, né? Essas causas aqui. Então, tem países que têm a cultura da justiça ser mais rápida e também a punição ser mais severa. E aí é países que em tudo, qualquer coisa vai lá e processa, né? Eu sei de um caso, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito processo, né? Muito mais do que há aqui no Brasil. Uma pessoa entrou no estacionamento de uma loja para comprar alguma coisa ali, né? E o pneu dela furou no estacionamento, né? Me parece que tinha um prego, alguma coisa ali, furou ali no caso ali no estacionamento da pessoa e ele decidiu processar, né, a loja porque o pneu dele furou ali no estacionamento. Ainda que o dono da loja falou que ia corrigir, que ia dar um pneu. Não, preferiu ali processar. Né? Por que a pessoa preferiu processar e não ganhar um pneu novo ali na hora, né? Bom, nos Estados Unidos, a correção ali, ela é além da medida. Por exemplo, para um empresário que tem uma loja, ele levar um processo que ele tem que pagar um pneu ali, para ele não é nada, né? Porque é bem barato um pneu. Então, os Estados Unidos ele coloca na questão de fazer doer no bolso daquele empresário, para que possa ser uma medida corretiva, para que ele não deixe acontecer isso novamente. Né? Então, ele não processaria por causa de um pneu, vai avaliar o valor da empresa e aplicar uma multa bem grande para que aquela pessoa não deixe isso acontecer de novo, né? Então, aquela pessoa que iria ganhar apenas um pneu vai ganhar, na verdade, um bom dinheiro por causa que ele processou aquela loja. Então, ele prefere processar do que a pessoa dar o pneu para ele de volta ali, né? Existe no Canadá outros casos também de pessoas até que se jogam na frente de um carro ali, né, para simular ali um acidente e aí fica várias vezes, meses, sendo sustentado pelaquela pessoa que supostamente teria atropelado ela, né? Eu digo supostamente porque já teve matérias disso, né? Nos carros, as pessoas colocavam até câmera, né? De vendo as pessoas indo lá e se jogando. O carro estava parado, a pessoa ia lá e se jogava no capô para processar, né? E ficar em casa ali durante 6 meses ganhando, né, dinheiro daquela outra pessoa. Então, há um abuso nessa parte aí. Né? O apóstolo Paulo está trazendo essa questão de processar, de levar para tribunais entre os irmãos da igreja. Né? Aqui o caso era próprios irmãos da igreja, irmãos em Cristo, processando uns os outros, levando a tribunal. Então essa é a questão aqui que o apóstolo Paulo traz. Vamos aqui no versículo 1, ele diz assim, ó: ousa algum de vós, tendo alguma questão contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quando ele fala não perante os santos, ou seja, por que não resolve isso dentro da igreja? Por que você não traz essa questão para os líderes, né? Por que você está levando essa questão, né, contra o seu próprio irmão, né, aos injustos, aos incrédulos, né, às pessoas que são pagãs, vamos dizer assim. Um exemplo, né? Uma pessoa está com problema no relacionamento e se separou, ainda que seja o começo da separação ali, quando você leva, se você é essa pessoa, você leva essa questão para pessoas que são de fora da igreja, ainda que não sejam perante juiz ou advogado, que sejam pessoas do mundo, qual é o conselho que essas pessoas vão dar? A pessoa vai falar, não, se preocupa com isso aí não, daqui a pouco passa, eu já estou no meu terceiro casamento, né? Então, isso aí depois passa, você vai conseguir outra pessoa melhor, isso aí acontece, não fica assim não. Eles já falam logo na questão de se separar mesmo, né? Mas se você busca a liderança, né, uma pessoa inspirada por Deus, ela vai tentar entender a situação,
né? E vai pedir para que você possa buscar a Deus a respeito disso, fazer jejum, para que você possa ter uma orientação espiritual para tomar uma decisão tão importante. A igreja também não vai pegar e falar assim, não pode, ou tem que ver, ninguém sabe o que a outra pessoa está vivendo dentro do relacionamento, mas vai aconselhar eles a buscarem ao Senhor junto, né? Sempre no propósito ali de que haja uma reconciliação. Então, na verdade, quando você busca a liderança, vai vir um conselho ali de realmente reatar, de ajudar você a ter um discernimento espiritual. Se você for buscar ali no mundo, né, vai ser complicado. A situação já é separar mesmo, tá bom? Então é uma das hipóteses aqui, como uma das aplicações aqui do que eu estou falando que Paulo fala aqui. Conheço o caso de um advogado, né, ele é membro da igreja, e uma pessoa foi lá falando que iria se separar, né, e que ele desse entrada ali na separação, né, e ele falou o valor, né, que custaria aquilo para a separação. A pessoa fez um desdém, né, só assinou o cheque, deu ali, né, e ele viu que a causa, né, quando ele estava conversando com a pessoa, era algo banal, né, que aquilo tinha conserto. Então, na verdade, ele não sacou o cheque, ele não depositou o cheque para ganhar o dinheiro, né? Ele deu um tempo, ele conversou com ela mais uma vez, deu alguns conselhos e pediu o número, né, do marido, conversou com o marido. Eu sei que esse advogado deu alguns conselhos e o casal reatou. Voltaram, né, a ficar junto ali. E aí a mulher desistiu, né, da separação. Então ela foi até, né, o advogado falar que ele pudesse cancelar a causa. Ela pensou que ele já tinha dado a entrada na causa, né? Que ele pudesse anular a causa, que não ia precisar mais, tá bom? E agradecendo pelos conselhos que ele tinha dado. E aí ele puxou da gaveta o cheque e devolveu, né? Ela ficou espantada, porque pensou que ele já tinha advogado, quer ganhar dinheiro, né? Pensou que já tinha até descontado o cheque, ele devolveu o cheque, né? E ela ficou, né? Não, mas eu utilizei o seu tempo, a consulta, a gente conversou, você ainda acompanhou a gente aqui. E aí ele falou, não, é de vocês. E ele teve a oportunidade de falar da igreja, ensinar eles e convidar eles para a igreja. Então, olha só a oportunidade. Mas nem todos os advogados que a pessoa for, vai trazer esse aconselhamento, né? Muitas vezes vai ser para ganhar dinheiro mesmo, né? Vai falar, aí é problema seu, eu fiz meu serviço aqui, né? Já gastei o dinheiro, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é falando que nós devíamos trazer algumas questões aqui para os santos, né? Para os membros da igreja aqui. Claro que algumas questões aqui, né? Por exemplo, eu vou ler aqui um pouquinho mais para baixo, né? Algumas questões aqui. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6, tá bom? Nesse aqui eu vou dar um outro exemplo aqui. Engraçado aqui, ó, no versículo 5 ele diz assim: Não há, pois, entre vós sábios, né? Na verdade, no começo do versículo diz assim: para vos envergonhar, o digo, né? O Paulo está dizendo assim: olha, para envergonhar vocês, eu vou dizer uma coisa agora, tá bom? Lembrando que no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele fala aos coríntios, dizendo, olha, eu estive entre vocês, eu passei fome, vocês não me ajudaram, né? Mas eu não digo isso para vergonha de vocês, mas para admoestação, para que vocês possam melhorar a respeito dessas coisas, dar auxílios às pessoas que necessitam, né? Ele fala na maneira de repreender eles, né? Mas aqui ele fala, lá no, vou até citar o versículo, é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, ele diz, não escreva essas coisas para vos envergonhar. Então ele fala essas coisas não para vos envergonhar, mas aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, ele fala, eis que vos digo essas coisas para envergonhar vocês, isso que eu vou falar é para vergonha de vocês. Ele diz assim, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso perante os infiéis, né? Isso é um escândalo, né, para os infiéis, né? A própria igreja, os próprios irmãos brigando ali, né? É isso que ele traz aqui. Ele fala, isso é uma vergonha para vocês. Não tem alguém sábio entre vocês que possam julgar essas coisas? Então, muitos casos que às vezes vai para tribunal, né, poderia estar se resolvendo dentro da própria igreja ali com a liderança, né? Ter uma reconciliação. É isso que ele está falando aqui. Claro
que existe casos que tem que realmente levar a tribunais, né? Vou dar um caso aqui, por exemplo, a mulher chega e vai conversar com o bispo e fala, olha, bispo, eu não aguento mais, eu tô apanhando do meu marido, né? Aí, ó, é Romanos capítulo 13, não tem conversa, é polícia nele. É realmente entregar às autoridades. Não é pro bispo ir lá na delegacia e falar, ó, tá apanhando aqui. Não, o bispo vai aconselhar essa mulher dizendo, olha, isso aí é caso de polícia, né? Isso aí não pode. É Maria da Penha. Chama a sua família, conversa, você precisa do apoio da sua família, alguém que você confia vai com você na delegacia, você vai prestar queixa, né? E olha, não dá para ficar assim, né? Isso é um dano para a sua vida, é perigoso. Então é Romanos capítulo 13, não tem jeito, é polícia na pessoa ali, tá bom? Então tem casos que a igreja resolve, né? Outras, inclusive, né, na igreja, quando há, né, essas medidas assim, nós chamamos de conselho de... Como é que fala? Eu esqueci o nome aqui. Conselho de condição de membro. É formado um conselho que vê a condição do membro que cometeu o pecado, né? E aí, dependendo do pecado, a pessoa vai ficar um tempo sem tomar o sacramento e talvez até ser excomungado da igreja, né? Se for um caso, por exemplo, de um pedófilo, né, abusou de uma criança, não tem conversa, né? Vai ser excomungado da igreja e aí já é crime. Tem que entrar autoridades gerais aí, autoridades gerais no sentido de as leis da terra, né? A polícia tem que intervir também. Bom, então a igreja toma medidas somente para dentro da igreja, ela não vai castigar aquela pessoa que cometeu o pecado. A punição é excluir ela do como membro da igreja, tá bom? Mas a pessoa deve à justiça e ela deve ser levada à justiça, tá bom? Então, aqui o apóstolo Paulo fala, né, que é uma vergonha para eles, porque não havia um sábio entre eles para julgar. Talvez lembrando aqui, ó, do que Jesus Cristo ensina lá em Mateus capítulo 5, versículo 40, né? Aqui também Cristo falando acerca de tribunais, né? Diz assim: "E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa", né? Se alguém estiver te processando pela túnica, estiver brigando pela sua túnica, larga-lhe também a capa, ou seja, perdoa, né? O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso aqui, quer ver? Deixa eu ver, versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8 diz assim: "Assim que é já realmente uma falta entre vós terdes demandado um contra os outros. Porque não sofrais esta injustiça? Por que não sofrais este dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isto aos irmãos." Bom, ele falou aqui, por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre o dano? Aquela pessoa te prejudicou? Por que você não diz assim, tá bom, que Deus acerte com essa pessoa, né? E que tomara que seja o seu desejo que a pessoa se arrependa, e não que Deus puna essa pessoa, né? Que caia algo, que aconteça algo pior com essa pessoa. Então, algumas coisas é o que o apóstolo Paulo está falando. Por que você não sofre o dano? Por que você não deixa, né? Se foi injustiçado, por que você não fica com essa injustiça, né? Deixa para lá, deixa para lá, né? Não é tudo que você tem que processar, né? Então tem essa questão aqui que ele fala aqui, né? E aí ele fala no versículo 8, o pior, né? O pior é você. Se é dois irmãos e um tá sendo injustiçado, um tá levando dano, ele tá falando, o pior ainda é aquele que tá causando dano, que tá fazendo injustiça ao seu irmão, tá bom? Então é muito preferido você ser injustiçado do que você cometer injustiça. Porque quando você está sendo injustiçado, levando um dano, você está sendo prejudicado. Mas se você está fazendo dano, né, você está cometendo um pecado. Né? Aí é algo que realmente, nossa, você tem que acertar com Deus isso aí. Né? Tem que se arrepender, tá bom? Então é melhor você levar um dano, uma perda, do que realmente você fazer, tomar proveito do seu irmão. Né? Então aqui ele faz essa questão aqui. Do versículo 9 ao 10 aqui, ele vai trazendo uma lista, né, de pecados aqui que as pessoas deveriam se arrepender, né, justamente para entrar no reino de Deus.
né? A questão maior aqui é entrar no reino de Deus. Eles deveriam acabar com essas contendas aqui, né? Os irmãos levando uns aos outros aqui, né, a tribunais, não é legal não. É o que ele está trazendo aqui. Vamos dar uma adiantada aqui na mensagem, que já ficou grande. Deixa eu ver aqui. Versículo 12. O versículo 12 eu gostei bastante. Diz assim, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então aqui o apóstolo Paulo fala, né, que todas as coisas me são lícitas, ou seja, é permitido todas as coisas, né? Claro que ele está falando de certas coisas aqui, mas fala, mas nem todas as coisas convêm, né? Não é porque é permitido que convém. E ele dá um exemplo aqui bem interessante no versículo 13, tá bom? Vamos pegar o exemplo aqui do versículo 13 e aí a gente volta aqui, né? Ele fala do alimento, né? Ele fala assim, ó, versículo 13, os alimentos são para o ventre, e o ventre para o alimento, porém Deus aniquilará tanto um como o outro. Ou seja, o nosso estômago, né, o nosso aparelho digestivo, ele foi feito para alimento mesmo, para a gente comer. E o próprio alimento também foi feito para que nós pudéssemos nos alimentar dele. É lícito comer? Sim, é lícito, é certo comer, né? Mas não exageradamente. Então nem tudo convém. Não é porque o meu ventre, né, a minha barriga foi feita para comer, que eu vou comer de tudo, qualquer coisa, e exageradamente virar uma gula. Então, conforme ele falou aqui, né, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Também tem a moderação, como eu falei aqui no caso da gula, né? Então, por exemplo, é errado jogar videogame, assistir televisão, futebol, praticar artes marciais, né? Não é errado, mas se você aplica uma medida muito grande nisso, acaba tomando muito o seu tempo e acaba ficando ruim, né? Como no caso de videogame. Pode jogar videogame? Pode. Mas se você passa 14 horas jogando, peraí, tem alguma coisa errada, né? Se você deixa de dar atenção para sua família para ficar em videogame, aí, olha aí o que está acontecendo, né? Então tem que ter uma medida, não é que você não possa jogar, né? A pessoa também tem que entender a outro momento de lazer, de distração, a pessoa deve ter esses momentos de lazer, de distração também, tá bom? Mas tem que ter uma medida ali, então, é certo? Pode, porque o jogo, no joguinho ali, né, tá jogando Mario Bros, qual que é o problema de jogar Mario Bros ali? Agora, se a pessoa está viciada, né, aí já se torna um problema aí, tá bom? Então, conforme ele falou aqui, né? Versículo 12 que eu li. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Então, a gente tem que ver essa medida aqui para nós. Vamos continuar aqui, versículo... Deixa eu ver aqui... Eu vou aqui para o versículo 19, né? Aqui, um pouquinho antes do versículo 19, ele está falando do corpo, né? Inclusive o versículo que eu estava lendo, 13, que falou do alimento, também fala do corpo. Eu vou voltar nele rapidinho aqui, né? Ele fala ali do ventre, o alimento e o ventre, aí depois ele fala assim, no mesmo versículo. Porém, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o mesmo exemplo do ventre e o alimento, fala assim, o alimento foi feito por ventre, né? E o ventre, né, foi feito para o alimento, um completa o outro. Só que ele está falando, o corpo não foi feito para fornicação. Porque uma das ideias dos coríntios, e também a ideia que a cultura que dominava na época os gregos, achava, o corpo foi feito por prazer. Então não tem nada errado eu sentir prazer. Então eles se aventuravam no prazer e iam atrás desses prazeres. E aí Paulo já fala que é completamente ao contrário. O corpo, ele não foi feito para o prazer, ele é do Senhor. A gente pensa que o corpo é nosso, né? Mas olha o que Paulo, ele continua a explicar sobre isso aqui. Vamos aqui para o versículo 18, não, vamos mais para frente aqui, versículo 19. Eu vou ler o 18 também, que é interessante, peraí. Ele diz assim no versículo 18: Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a fornicação peca contra o seu próprio corpo, né? Então ele fala que todo pecado
Ele traz uma questão aqui do corpo e o espírito. Quando você agride o seu corpo, o espírito tá de tal maneira unido que agride o seu espírito também. E se é um pecado espiritual, também agride o seu corpo, a ponto às vezes da pessoa ficar doente. Mas não significa que toda doença é por conta de pecado. Mas existem doenças que por causa do pecado. Até mesmo estudos, né, científicos falam sobre isso. Se a pessoa está mal psicologicamente, afeta o corpo fisicamente. Então, se você está mal com Deus e espiritualmente, isso pode afetar inclusive a sua saúde também, acarretando doenças, né? Uma coisa está ligada com a outra aqui, né? Então, ele fala sobre a fornicação, né? Que a fornicação é um pecado contra o corpo, né? Embora a pessoa não esteja comendo algo que vai destruir sua saúde, mas afeta o corpo também, tá bom? Vamos lá para o versículo 19. Aqui é muito importante dizer que o corpo, né, tem várias maneiras das pessoas verem o corpo e tratar o seu corpo, como uma máquina para trabalhar, para várias coisas, mas veja como ver o corpo como uma forma de prazer, uma forma de ídolo, tem várias maneiras ali, né? Tem gente que vê o próprio corpo com uma certa vergonha, mas veja como o apóstolo Paulo fala que nós devemos ver o nosso corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E que habita em vós? E qual tendes em parte Deus? E não sois de vós mesmos. Quando diz aqui não sois de vós mesmos, não significa que o nosso corpo, a gente está possuído, que não é nosso, né? Que o Espírito Santo habita e a gente fica fora de si. Não. O nosso corpo ele é um templo, né, onde o Espírito Santo habita. Então ele é como se fosse uma casa nossa, porque ele fala que o corpo não é nosso, né? Tem gente que fala meu corpo, minha regra. Tá tudo errado aí. O nosso corpo ele é do Senhor, tá bom? O nosso corpo é como se fosse uma casa que você alugou. Você tem liberdade para fazer coisas na casa, sim, mas a casa não é sua. Não é porque você alugou uma casa que você é proprietário do terreno, da casa, de tudo, né? Então você está utilizando essa casa aí por um certo período de tempo e você vai ter que prestar conta do que você faz com esse corpo. Se você usa o seu corpo para vício, para só sentir prazer. A questão aqui que Paulo fala é que nós devemos usar o nosso corpo para adorar ao Senhor. Na verdade, quando ele fala de adorar a Deus no corpo e também em espírito, né? Você já deve ter ouvido falar isso, né? Que adore ao Deus em espírito e em verdade. Como é adorar em espírito? É em verdade, em desejo, né, de seguir ao Senhor. E no corpo? No corpo é fazer a obra. Vai visitar, vai fazer as coisas, tá bom? Então tem essas duas questões aqui. O tempo já estourou aqui, eu não sei, o tempo passa muito rápido. Vou terminar por aqui essa mensagem, né? O versículo 20 aqui, para finalizar, diz assim: porque fostes comprado por um preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito. Veja que ele fala no corpo e no espírito, né? São duas coisas diferentes, mas estão unificadas de tal maneira que o apóstolo Paulo já trouxe aqui, tá bom? Que se nós afetamos o nosso espírito, afeta o nosso corpo. Se nós agredimos o nosso corpo, também afeta o nosso espírito, tá bom? Então ele fala, dos quais pertence a Deus. Então o nosso corpo pertence ao Senhor. Essa é uma das questões. E que é um templo onde o Espírito Santo habita, né? Faz habitação em nós. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.